Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta. O conhecimento, pelo contrário, quando ele é adquirido e não é colocado de volta para fora, ele escraviza. Anota assim, ó. Conhecimento que é adquirido e não é devolvido é escravidão. Quando eu adquiro algo, esse negócio passa para dentro de mim. A riqueza, por exemplo, eu jogo ela para dentro e não jogo ela de volta, que eu não canalizo, ela começa a ter corrosão. O que você vê na maioria das pessoas que têm riqueza? Essas pessoas, agora eu estou falando em riqueza de posse. Essa riqueza ela é assustadora, porque o cara quer guardar a riqueza, não se guarda a riqueza. A riqueza se canaliza. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou fazendo diversas aquisições em leilões. Você sabe de quem que é, o que era, quem eram os donos das propriedades? Grandes industriários. Pessoas renomadas. Eu vou lá comprar um prédio de 20 milhões de reais. Quanto que eu pago? 4 milhões de reais. Tudo por quê? Porque o cara jogou a riqueza para dentro dele e não deu conta de jogar de volta para fora. Se você não fizer isso, vai vir alguém e vai arrancar de você. A terra faz isso. A riqueza não pode ser guardada, ela vai entrar em corrosão, ela precisa ser canalizada, ela é uma arma. Entende? É muito diferente. Não faz sentido você não entender isso. É uma arma que você precisa pôr para fora e apertar a munição. Munição que é guardada entre umidade. Na hora que você vai dar o tiro, falha. Não adianta você ter munição guardada, não funciona. Munição tem que ter uma temperaturazinha e se demorar demais, ela começa a lencar. Não funciona. A riqueza é munição. Entende? Ou é para o reino, anota assim, ó, munição para o reino ou para o império. Não adianta você tentar segurar. De tempos em tempos, muda a moeda, um monte de gente perde o dinheiro porque guardou no colchão. Né? Tem pessoas que têm muita grana. Eu conheço gente que tem milhões aplicados e não tem uma vida de gente. Eu conheço também fazendeiros que têm tipo 80 milhões de reais guardados na poupança. E se baixar 1 milhão desses 80, começa a ficar ruim, ansioso. Você olha para a vida do cara, o cara não desfruta. Conheço de verdade. Eu conheço gente que não tem coragem de alugar uma casa com a família, mesmo tendo milhões, dezenas de milhões, porque acha caro morar em tal lugar. Faz sentido uma desgraça dessa? Não faz, amigo. Você não é rico, você é endinheirado. Tem o endinheirado e o rico. O rico sabe que pode acontecer o que for, o próprio Provérbios fala. Se você cair e for honesto, você vai levantar. É tão tranquilo entender isso. Para que você tem medo de cair, sendo que você é honesto? Cuidado, você que é desonesto. Quando cair, você vai ficar lá. Até você recuperar essa honestidade. Pablo, falando da capitalização, o que significa? O seguinte. Existem processos que quando você entende e rega esse processo, vai te dar retorno muito maior. Vou te dar um exemplo. Tem coqueiro aqui. Deixa eu ver se tem coqueiro aqui. Não tem não. No resort tem uns 200. Se você colocar calcário no pé do coqueiro, ou salito, sal. Se você colocar sal, ele dá mais coco. Olha que coisa. A ignorância faz você colher, por exemplo, 30, 20 ou 40% da carga que aquele coqueiro pode produzir. Mas quando você entende que você precisa tirar a praga, raspar o coqueiro, que você precisa de pôr sal no pé do coqueiro, que você precisa regar aquele coqueiro, o que ele vai produzir? Ele pode produzir 100%. Existe uma carga dentro dele que ele fala, eu vou te entregar 400 cocos, mas se você não zela, vai entregar só 30, 40, 80. Mas não era 400? Era, mas você não está cuidando. O que é capitalização? É entender de volumetria. Anota essa palavra que ela vai fazer muito sentido para você. Volumetria. Vocês que estão assistindo, aperta a bomba do like aí e compartilha. Farei o MEDP pela segunda vez em menos de 2 meses. Bora para o PLD. Você que já fez o MEDP, você vai assustar que esse MEDP 12 serão 12 horas de destravamento focado para você prosperar nessa liberdade digital. Então é um MEDP que eu não apliquei ainda. É um MEDP que eu vou tirar essas vergonhinhas, essas besteirinhas, vou ensinar essas paradas para vocês aí, tá? Aperta o like, compartilha. Nossa, eu queria tanto criar um negócio para eu parar de pedir essa merda de like. 12K, F10K, vocês vão receber, já está lá na plataforma de vocês, tá? Inclusive, você pode acessar a plataforma que está lá para vocês acessarem essa parada aí, tá? Beijão para todo mundo aí, que me assiste, que é aluno, que é só... fica só assistindo também, não faz nada, tá? Recebe um beijo aí para você também. Capitalização é o seguinte, volumetria. Eu entendo sobre volume. Eu entendo sobre esse volume, vou explicar. Um dia eu peguei uma causa, né, de um cliente, sendo mentor dela no mundo dos negócios. A causa era, ela tinha uma loja que cabia 20 e poucos clientes, vamos pôr o número redondo, 25 clientes por hora, dentro da confeitaria dela.
Aí ela falou, eu vou crescer, eu vou vender R$1 milhão. Eu fiz as contas, sim, R$1 milhão, ticket médio, hora, abre que hora, fecha que hora. Eu falei, não tem como faturar nem 300, se tiver a capacidade máxima, se chama volumetria. Onde você aprendeu isso? No call center. Eu, quando fui coordenador de um call center, a gente atendia 1 milhão de chamadas mês. E na época eu precisava de 616 pessoas. E aí eu fazia cálculo de volumetria e tráfego, não o tráfego da internet, mas de ligações, que são pacotes de dados. E aí eu falava, não dá para atender. Então, se vai ter um aumento de 100 mil ligações, tem que atender o quê? Tem que pôr hora extra, aumentar a posição de atendimento, ou então gente. Resumindo, eu pegava, como eu sou muito bom com capitalização, a pessoa fala 1 milhão e eu falo, você vai ter que abrir de madrugada, ou você vai ter que fazer entrega, ou você vai ter que fazer isso, a gente tem que escoar esse negócio. Mas quantas pessoas estão lá dentro? Ela falava 3 pessoas. Eu falei, mas essas 3 pessoas não dá conta de faturar nem 300 mil. Então vai ter que aumentar o quadro. Eu falei, então peraí, vamos fazer progressivo. Aí você vai anotar uma palavra X aí, a palavra da capitalização. Tem que ser progressiva, senão você não dá conta de chegar. Alguém perguntou aí sobre processual, passo a passo. É isso que é capitalização, é passo a passo. É pegar parte da renda daquilo que você está aplicando e reinvestir. Como que é um passo a passo, um crescimento progressivo? Eu tenho retorno e reinvisto. Por exemplo, quem tem muito medo de estar no PLD, eu tenho certeza por quê? Porque não vê como pagar o negócio. Eu entendo que você acha que não vai dar conta. Mas se você falar assim, eu quero só pagar essa porra. Você faz assim, você vira GRS, que é gestão de rede social, pega 2 clientes, você já paga e acabou a conversa. Ou um cliente, dependendo. Mas eu não sei. Assiste a aula, fica em cima. Deixa eu te falar, amigo. Sua desculpa nunca vai resolver nada. Agora, se ferrar, vai. Colocar pressão, você vai. Quer ver? Qual pai que colocou um filho dentro de casa, nasceu um filho, ele falou, agora eu estou com preguiça porque essa criança está aqui. Já viu isso? Ele fala, tem que me fuder em 2 empregos. Aí vira o pai do Cris, lá daquela série. Arruma 3 empregos, mas aquele menino vai ter fralda, nem que seja aquelas que dá a cintura na bunda dele, mas ele vai ter fralda, vai ter leite, ele vai para a rua pedir, ele vai fazer alguma coisa, só não vai ficar do jeito que estava. Filho é prosperidade de Deus, falando para você assim, vai trabalhar vagabundo. Então quando tem uma criança, agora imagina 4 dentro de casa. Tem gente que entra na tristezinha, olha que entra de mim e fala, vai todo mundo morrer. Só que é o seguinte, quando você abriu uma empresa, te deu preguiça? O que eu queria era só uma cadeira, sentar, você não quer, amigo, você nem sabe o que é cadeira. Você abre uma empresa, você tem que se fuder com todas as letras. Por quê? Para pagar o salário de todo mundo. Meu Deus do céu, olha o tanto que você se fudeu, só que você prospera desse jeito. Como é que faz para capitalizar? Aumenta a pressão na entrada, precisa pôr pressão na máquina, no motor. Como é que eu aumento essa volumetria? Não adianta eu querer bater 1 milhão, adianta o seguinte, você tem uma loja que aguenta faturar 100 mil, você está faturando 50, primeiro abate a volumetria física, depois bate a volumetria emocional, bate todas as volumetrias, quando você tiver a renda desse crescimento, você aplica tudo de volta. Por que eu virei um terror na internet? Porque eu nunca saquei o dinheiro da internet para mim, até tal data, né? Depois que eu fiz um lançamento de 5 milhões de reais, nunca mais eu precisei pôr R$1 na internet, nunca mais. Como assim? Vou te explicar. Quando eu fiz um lançamento de 40 mil, eu peguei os 40 e pus de volta. Quando eu fiz um de 89, eu peguei os 89 e pus de volta. Quando eu fiz um de 132, eu pus de volta. Quando eu fiz um de 1 milhão e 40, eu devolvi 1 milhão e 40. Eu falei, eu não vou pôr a mão nesse trem. Eu falei isso para o Marcos, não põe a mão, só devolve, só devolve, só devolve. Quando voltou um de 5 milhões, eu falei assim, para que pôr esse tanto de dinheiro de volta? Não dá mais liga ficar devolvendo. Já tinha 1 milhão no caixa fazendo isso. Só estou falando de questão de internet, de lançamento. Eu saquei que é 5 milhões. Nunca mais devolvi dinheiro. Nunca mais. Até no La Casa Digital que a gente investiu 10 milhões de reais, nem é dinheiro do meu bolso. É dinheiro desse tanto de lançamento. Toma, toma. Deu tudo errado. E daí? Já foi. É o dinheiro que gerou sozinho. Olha que trem mais doido. Só que você não quer assim. Você quer ganhar um primeiro lançamento, aí você ganha 40 mil, quer comprar um carro de 400. Você fala que você é foda pro seu pai. Para com isso. Vários empresários, a primeira coisa que ele quer é comprar uma Land Rover. Antes era Hilux. Depende do contexto cultural. Aqui em São Paulo ninguém quer saber de Hilux. Mas em Goiás, sinônimo de prosperidade é Hilux. Chácara é o cara que prosperou hoje. Fazenda é o cara que prosperou mês passado. Para com esses negócios. Como que... deixa eu te falar. Para capitalizar tem que ter um negócio chamado renúncia. Para ter pressão você vai ter que abrir mão. Tem que ter renúncia. Eu fico vendo a Carol, tudo que ela vai me pedir ou falar, é um negócio assustador. Eu falo, Carol, que trem mais doido, né? Ficamos 4 anos casados, você queria comprar um sofá de 10 mil, não tinha coragem de fazer isso, porque nós estávamos renunciando um monte de besteira.
Cara, eu queria comprar uma casa de 400 mil reais. Eu falava, cara, você tá ficando doida, mulher. Aí um dia ela falou, vou comprar uma casa de 1 milhão. Isso só para você entender, eu já tinha uns 6 milhões de patrimônio. Eu falava, você tá doida? Tem que criar renda para isso. E só pau na máquina, renúncia, renúncia, renúncia. Ela queria um sofá de 10 mil. Se eu te falar que tem um livro lá na minha sala de estar que custa 10 mil, você fica escandalizado? Eu fico, mas eu aceito. Até hoje eu não aceito essas bostas. Só que veio quanto tempo que mesmo tendo um recurso, eu falei, vamos pôr um recurso para trabalhar primeiro. Esse recurso é a parte da progressão. Só que os bobos vai saca primeiro salto e quebra as pernas. Se você for um atleta de salto e distância, é salto e distância que chama? Salto com vara. Você é o atleta com salto e vara. Cada vez que você vai ficando mais forte, a vara aumenta. Só que aí você fala, pode cortar ela no meio e vamos comer ela. A vara tem que ficar forte, você tem que ficar forte. Você tem que ir subindo, renúncia, suor, sangue, lágrima e gordura. Quem é 10? Tem algum 10 e 1 aqui dentro? Amigo, assista aquela merda de pílula só uma vez por dia e faz aquela porra para você ver. Quando chegar no final do ano, você vai olhar para mim e falar assim, mano, o que aconteceu? Você vai querer ser aquela pessoa medíocre do ano passado e não dá conta. Na hora que alguém falar para você assim, não tem recurso, você vai olhar para sua mão esquerda, vocês lembram dessa pílula? Você olha para sua mão e fala, tem recurso aqui que eu não uso. Aquela pílula para mim é uma das melhores que tem. A pessoa está lá assim a vida inteira, escreve com a esquerda e com a direita e fala assim, agora você vai escrever só com a outra mão o dia inteiro. Um monte de gente mandando mensagem. Eu descobri que tem coisa infinita. Eu falei, mas só te mostrei a outra mão, hein? Estava aí. Você não sabe capitalizar recurso, você tem já o recurso. Eu só aprendi a escrever com a esquerda quando essa aqui quebrou. Ninguém nunca ia me falar assim, aprende a fazer isso. Eu gosto de chutar com a perna esquerda, porque eu sou destro, eu sou ambidestro, né? Eu não sou mais destro. Eu aprendi a chutar por quê? Porque eu já vi que os caras que é muito bom chutar com as duas, então eu vou gastar muita energia aprendendo, é uma renúncia, deixar de chutar com a direita, apertar chutar com a esquerda. Então essa parada de capitalização é o seguinte, o que dá de volume, o que dá de retorno? Eu te falo, você que fica dando a sua vida, troca de uma CLT ou 180 horas de trabalho, você não entende capitalização. Pablo, mas eu estou num lugar que eu aprendo pra caramba. Aprende de verdade? Aprendo. Quanto tempo você precisa de aprender? Aí você fala, não, aqui é tanta coisa. Não é, amigo, você precisa de aprender para agir. Aprendeu 1 ano aprendendo, 10 anos aprendendo e não agiu, você já nem está aprendendo mais, você está fazendo um processo de idiota. Você tem que pegar e sair. Pablo, você vai deixar seus filhos irem para emprego? Mas é óbvio que eu vou deixar. Eu duvido que eles vão arrumar emprego, porque é uma encheção de saco. Eu saí de casa agora e estava montando um robô. Aí eles ficam, esse robô não funciona, eu vou quebrar ele. Calma, você começou a empreender o robô agora. Aí eles ficaram muito furiosos quando eu falei que ia sair. Eu falei, mas essa é a hora. Você só precisa aprender que esse fio está invertido. Aí eu fui lá, achei uns contatos, falei, volta, desmonta. Eu não vou desmontar. Eu falei, vai ter que desmontar. Ou você vai quebrar ele ou você vai desmontar. Pai do céu, eu fiquei o dia inteiro montando esse robô. Não quero saber. Ou você desmonta, ou então você tenta corrigir, ou então você quebra ele no chão. Aí o Lourenço e o Beijo olharam e falaram, vamos quebrar esse negócio. Por quê? Porque não sabe o poder de ir lá e consertar. A gente perdeu essa capacidade de consertar as coisas. Uma das coisas que eu mais amo é consertar coisas. Eu adoro. Pode ser um carro estragado, eu vou lá, eu sei achar o teu defeito. O que eu quero que você entenda é o seguinte, capitalize. Capitalizar é enxergar a volumetria, a capacidade, bater a capacidade até o limite e entender. Isso aqui é o máximo que dá de retorno. Então vamos investir em outra coisa. O seu emprego tem um limite. A sua empresa também tem um limite. Fazer do jeito que você faz, quando você bate o limite, não faz mais sentido fazer daquele jeito. Tem que lateralizar, ou então precisa avançar, precisa de subir o nível ou lateralizar. Às vezes você vende um tipo de produto, lateralizar, colocar outro. Avançar não vou mais vender fisicamente, vender só online. Isso não é lateralizar, isso é subir de nível. Entende? Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Oi, gente, eu sou a Anne Mota, de São Paulo. Eu quero perguntar o seguinte, como que a gente pode entender um limite entre a prosperidade, né, entre gerar e geração de riqueza? Existe esse limite? Aqui, ó. Barriga crescendo, está prosperando. Primeiro, quando entrou o sêmen, é a sabedoria. Não tem como você ficar grávida sem sêmen. Ideia, numa live dessa é uma ideia que eu estou transmitindo, a pessoa engravida disso. Engravidou. Qual que é a riqueza? Pare. Aí tem gente que tem medo da riqueza e fica só com um filho. Estou falando realmente, é exatamente isso.
Tem medo de ter filho porque é riqueza demais, dá trabalho demais. Eu quero que todo mundo fale com a boca que vai destravar. Fala assim comigo, filho, dá trabalho igual riqueza. O povo quer roubar você, o povo quer roubar seu filho. Você tem que ficar de olho, o seu filho tem que ficar de olho. Vai acontecer alguma coisa, tem que ficar igualzinho. A riqueza dá trabalho igual o filho, porque é riqueza um filho. É herança do Senhor, diz a palavra. Por que as pessoas dessa geração não querem ter filhos? Porque eles não sabem nem o que é riqueza. Isso é terrível. Alguém fala, como é que você vai pôr um filho no mundo? O mundo de jeito. O mundo só está de jeito porque você não fez uma pessoa igual a você, fera. Ou então eu entendo, você é tão ruim que não dá para ser multiplicado, está tudo bem. Na verdadeira riqueza está em multiplicar. É multiplicar o DNA, é multiplicar pensamento, é multiplicar dinheiro, é multiplicar. Aí como que eu faço? A barriga em 9 meses, depois você pode fazer de novo. Você pode fazer várias vezes, mas o que você pode fazer também é entender que esse processo pode ser multiplicado por outras formas, capitalizar por outros meios. Não é dinheiro gerando dinheiro. Por exemplo, quando você pega o dinheiro e põe numa aplicação, dinheiro é macho, conecta com uma aplicação que é fêmea. Os dois, quando cruzam, dá o quê? Fiote. Todo o dinheiro que alguém pede para mim, investe em tal lugar. Aí eu pergunto 2 coisas. Vai voltar? Na verdade é 3. Vai voltar que dia? Não. Primeiro vai voltar? Tem uns dinheiro vagabundo e sem vergonha fala, não, vai voltar não. Então vai ficar aqui. Ai, papo, sabe, eu queria comprar um jet ski. Alguém chuta. Como comprar um jet ski sabendo que o dinheiro vai voltar? Alguém? Jet ski é um negócio que dá retorno? Você comprar um jet ski para você, sim ou não? Não dá, mas eu sei como é que faz para dar. Compra abaixo do valor. Não. É uma das coisas que eu vou ensinar a segunda. A maioria das pessoas que entendem do mercado imobiliário compra e não vende nenhuma vez. Eles já ganham na compra. Qualquer dia que vender está ganhado já. Compra bem abaixo do valor. É uma das formas de já ganhar o dinheiro. Independente de vender ou não. Se na posse ou não, você já ganhou. Só que é o seguinte, tem como você alugar e fazer uma renda desse negócio. Tem como você fazer tantas coisas. Mas tantas coisas. Tem como você fazer network com o jet ski. O jet ski se paga numa ida que você vai lá para o Guarujá. Os caras estão lá andando, você entra e conhece o cara por causa do jet ski. Tem gente que não entende esses valores. Mas o que eu estou te falando é, você pode arrumar vários mecanismos para isso. O melhor de todos, que é um dos caminhos da riqueza, comprar abaixo do que todo mundo paga. Eu canso. Hoje eu estava sentado com um cartorário, eu falei para ele, e aí, tem umas áreas grandes aí para mim, não, que eu quero fazer um loteamento em tal lugar, não vou falar onde. Aí ele falou assim, você quer área barata? Eu falei, não, aquelas mortas mesmo, assim, que a pessoa está arregaçada. Aí ele falou assim, não posso, porque essas eu compro. Aí eu falei, então, acho que você não der conta de comprar, passa para mim. O que eu mais quero é isso. Alguém fala, você não pensa na pessoa? Eu te falar, quem tinha que pensar nela era ela quebrou porque ela não soube administrar. Eu não penso nela agora. Realmente, como ela não pensou, ela está nessa situação por culpa dela. Eu nem entro nessas emoções para não dar treta. Meu negócio é passar o trator, não na pessoa. Já foi, a riqueza já transferiu de mão. Você tem que entender que crise é transferência de riqueza. Então não é culpa da pessoa que está comprando, é a culpa de quem soltou, não deu conta de segurar no cabo de aço, já foi. Tchau. Fala. Boa noite, eu sou Luma Vidal. Finalmente. Luma Vidal. A moça do quase. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Como é que a gente destrava o platô do quase? Porque eu percebo que eu chego em quase muita coisa da minha vida. E eu gasto muita energia para chegar até esse lugar, mas parece que não avança. Então eu emendo uma segunda pergunta. Então, quase, só respondendo a primeira e você faz a segunda, o quase é quando tem condicionante que é outras pessoas que têm que te dar a resposta. Quando é sobre você, não vai ter quase. Falei, eu vou gerar o valor, eu que vou fazer e tal, papá, acabou. Quando está no quase, esse negócio de você conseguir gerar a pressão e não entrar, é o que diz respeito a você criar uma condição para outra pessoa te dar uma aprovação ou não. Se é sua, você fala, eu vou fazer e acabou. Eu quase entrei na LCD, Deus não quis e você também não, tá? Não, não é Deus que não quis, não, eu de verdade, eu acho que você tinha que estar lá. Só tem um problema, eu achei que 50 pessoas tinham que estar lá. Só que esse processo, como eu sou bem leve, bem suave, eu não vou pelo que meu cérebro fala. Sim. Eu tenho conselheiros, eu tenho tudo. Eu vi assim, eu falei, essa menina podia entrar. Só que não é uma questão sua, eu achei que eram 50. Eu quase no meio do caminho, eu coloquei 50 pessoas, eu ia pôr. Falei, vai perder o propósito, tal, vai fazer uma zona lá dentro desse negócio. Mas o fato de não estar lá não te desaprova. Com certeza. Várias vezes eu bati o resultado e alguém ia lá na Brasil Telecom, alguém que talvez esteja vendo agora,
ia lá e mudava meu resultado para eu não ficar em primeiro, que eu era um devorador de resultado. E quando eu não chegava na frente, quando eu sabia que eu já sabia que tinha fraude. Eu nunca fiz escarcel nenhum, eu pegava o prêmio de segundo e saía e falava assim, vocês vão se fuder de tal forma mês que vem que não vai ter como fraudar esse negócio. Às vezes uma diferença, alguém mexia num requisito assim, a monitoria, dava uma vírgula, trocava o troféu. Eu falava, pode deixar. No que depende dos outros, que é quando eu estou muito perto para ganhar um prêmio, sempre vai ser os outros. Mas eu falei, agora vocês vão ver. Eu falei para várias pessoas que tá lá dentro não dependia só de mim, Sim. mas aprender daqui de fora dependia de mim. Aí eu disse, eu não estou na casa digital, mas eu estou aprendendo muito aqui na minha casa analógica mesmo. Mas sua casa também é digital. O digital é uma frequência, né? Sim. Não tem como a pessoa que acompanhou tudo não destravar igual quem estava lá. Sim. É óbvio que as pessoas teve um destravamento pessoal e tal, mas tem muita gente que destravou muito mais do que qualquer participante. É o que eu sinto. Porque era um tanto de coisa assim, na cabeça, sabe? A pessoa já está fazendo doideira, entendeu? E a minha segunda pergunta Sim. é exatamente sobre como saber... Ó, a Alessia ali, ó. Alessia, minha colega, eu A encontrei Alessia a tá ali, Alessia. ó. Achei que a Alessia ia estar aqui hoje. Eu encontrei a Alessia. A gente se encontrou, encontrei uma portuguesa. Aliás, Fiquei sabendo que a Alessia veio para São Paulo, né? eu encontrei com ela. Você não sabe, a Alessia estava no stand-by, ela veio por conta dela. Falei, Ela você é a veio. próxima se alguém desistir, um A padre aí Alessia foi desistir. na minha casa. Uma portuguesa que deve estar na live também. Beijo pra ela, Leila. Veio de Portugal só para entrar no La Casa também, assim como a Alessia. Eu encontrei várias pessoas. Que Vocês estão no fizeram esse YouTube, processo. quem destravou assistindo lá casa, quem está destravando assistindo as palestras é assim, Manda um salve aí, gente. tô destravando geral. E aí, qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é exatamente isso. Saber quando que a gente está sendo resiliente ou recalcitrante num processo. Olha, o resiliente é um negócio que tem fim. Se não tiver fim o que você está passando, não é resiliência, é trouxice que chama. Agora, todo o processo, ele tem, também o processo tem etapas, toda etapa tem fim. Você tem que entender que toda coisa no Cronos tem fase. Quando você quer insistir numa mesma fase, é que você não entendeu o Cronos, não entendeu o processo, não entendeu o tempo que você vive. Sai daquilo, vira um grau. Eu falo para todo mundo, vocês tentaram de tudo? Tentei. Eu falei, quantos graus? Não tem como a pessoa ter tentado todas as saídas. Porque se existe 360 graus na geometria, eu te falo, sobe um grau e roda as 360 de novo. Agora se move um grau por vez, 360 vezes, em 40 mil quilômetros de circunferência. Quando você fizer isso só lateralmente, que vai dar bilhões de possibilidades, você vai subir um grau de altura. Quando você fizer tudinho a Terra inteira, o volume da Terra vai levar uns 18 milhões de anos, você sai para fora da Terra, aí você fala que vai tentar de tudo. Se o homem não tivesse saído da Terra, não teria como você testar fora da Terra, mas como ele já saiu, tem como testar fora da Terra também. Você não fez de tudo. Quem já fez de tudo tentou mais de 18 milhões de possibilidades andando só um grau por vez. Lateralmente, não subindo. Então você não tentou nada. A pessoa tenta 10 vezes, por exemplo, casamento. Meu casamento acabou, tentei de tudo. A primeira coisa que eu pergunto, que eu já sei que ninguém faz, fez 40 dias de jejum? Não. Então foda-se. Então bora, vamos começar tudo de novo. Aí quem que você ouve? As suas amigas que meteu o pé nos maridos e tudo, fica as 3 amigas, ele não te merece. Acabou a conversa. Você tem alguma coisa com as minhas amigas? Não, quem tem é você vai se fuder junto com elas. Cuidado com os conselheiros que você tem. Pablo, você não conhece meu marido é o capeta. Quem casa com capeta é o quê? Não precisa conhecer seu marido, eu já sei quem você é. Já é o suficiente. Agora vocês vão ter que resolver o problema de vocês. Mas não tentou de tudo, é mentira. Aí eu pergunto, a coisa que eu mais fiz da minha vida, tá? Foi fazer empresas saírem da derrota, da falência e voltar a prosperar. Coisa que eu tenho prazer. Vocês que estão nessa fase é muito simples, chama downsize. Corta a empresa inteira no meio. E agora? O que é essencial? Tira tudo que não é essencial. É essencial agora? Constrói de novo o negócio, respirando e com calma. Não tem como quebrar uma empresa. Não sei se você sabe disso. Quebra a empresa quando o emocional entrou em desespero, em choque. Aí você continua com aquele quadro. Pega 10 produtos que você vende, fica só com um, o que dá retorno certo. Desmonta a operação inteira e respira. E continua respirando. Estanca o sangramento, depois passa a parte de repouso e depois volta a prosperar. Não tem como, nas suas emoções é assim, no seu espírito é assim, no seu físico é assim. Pablo, quebrei o pé, quebrou, fratura exposta. Calma, não tem como você jogar bola amanhã. Não tem. Então o que você faz? Você vai tratar a fratura exposta, coisa pesada. Você vai colocar o pé no lugar, vai colar o osso, pino. Eu odeio ficar parado, mas vai ter que ficar, porque você quebrou o pé.
Então você vai ficar quietinho, estanca o sangramento, quietinho, faz de repouso. Não, já pus os pinos, pode jogar bola? É por isso que não prospera, cacete. Tem as 3 fases: estancar o sangramento e operar, repouso, volta para as pistas. E na hora vai ter que ter fisioterapia, vai ter que ser devagar, vai ter que ser paulatinamente. Só que as pessoas, elas querem quebrar o pé e jogar bola mais tarde. Não tem como. Estou quebrado, então eu já sei. Tem que estancar o sangramento, operar e repouso. Recalcular a rota, recalcular as ideias, as amizades. Respira, tá ruim. Eu sei que tá, repouso é terrível, porque Deus criou movimento, você fica de repouso porque você se fudeu. Aí quando você sai do repouso, vai para a fisioterapia. Aí você fala, vou andar nunca mais. Vai sim, amigo, continua. Vai testando novas possibilidades. Quando é festa, você explode de novo. Só prospera depois dessas fases. Quebrou empresa, quebrou casamento, quebrou qualquer coisa. Por que o casamento não sai do lugar? Porque a pessoa está fodida com a fratura exposta. O que ela quer fazer? Ela já quer gozar de noite. Não vai, amigo. Está fudido, você tem que estancar o sangramento, operar, ficar de repouso. Sua mulher morre de ciúme de você, você quer sair hoje à noite. Não vai, você vai ficar de repouso. Você está entendendo o que eu estou falando? Repouso. Aí vai pegando a confiança, a fisioterapia cerebral, vai pegando confiança, depois você vaza de casa. Não sei se deu para entender, deve ter recuperado uns 500 casamentos aí. Faz uma analogia espiritual, acabei de fazer, ué. O casamento é espiritual, ó, pessoa que me perguntou isso. Alguém falou, quero te ver um dia, você já está me vendo. Você tem que falar outra coisa. Alguém falou, Pablo, não fala palavrão. O seu coração é tão puro ou é porque você é fariseu? Para falar isso para mim. Eu não falei um único palavrão até agora. Se você der quando tirar um extrato da intenção do meu coração, eu assino embaixo. O dia que você não conseguir, não seja religioso perto de alguém livre. Você vai ter sempre problema. Você vai pedir sempre para a pessoa fazer uma coisa que você não quer fazer, o que desagrada, essa pessoa sempre vai fazer o que ela quiser. Eu vou parar de assistir essa live. Tá? Você tem que aprender a conviver com gente livre. Porque eu aceito você com as bobeiras que você tem. Mas eu estou aqui para instruir, por isso que eu estou falando. Mais uma vez. Tá? Fala. Pablo, boa noite. Pode dizer que eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Como parar de ter medo de eu estar plantando uma semente num solo que não faça parte do meu propósito? Como parar de ter medo? Medo só trata de um jeito. Na verdade tem 2, né? Mas o principal é o amor. Eu estou ouvindo, está saindo aqui, está saindo na transmissão, eu acho. O medo, ele só sai com a ação. Mas eu só vou agir quando eu me sinto amado. A palavra fala assim, o verdadeiro amor lança fora. Ele faz assim, ó. Todo medo. Quem é que joga para fora o medo? O amor. Se sentir amado. Por exemplo, eu posso plantar em lugar que não vai dar retorno? Posso. Se alguém me ama tanto e eu sinto que tem que lançar isso, eu vou lançar. Não precisa ter medo, porque o medo é atrativo. O medo, quando você sente ele é incrível. Se você mentalizou uma coisa positiva, não acontece. Eu não sei se você sabe disso. Outra coisa boa que eu descobri na Terra foi isso. Acordar, pensamento positivo. Aí, beleza, cadê o trem? Vai ter que ir atrás. Para que adianta o pensamento? O pensamento é o ensaio da ação. Mas o medo é atrair aquilo que não quero. Não precisa sair do lugar. Se você tem medo, o negócio que você não quer vai chegar na sua frente. Incrível. Vocês entendem uma merda dessa? Ter medo constrói realidade. Ser positivo só ensaia. Tem que ir atrás. Por isso que eu tenho medo de um monte de coisa absurda. Ter 2 helicópteros na garagem. Ter 1 bilhão na poupança. Pensa que ridículo ter 1 bilhão de reais na poupança. É muita burrice. Eu morro de medo. Eu morro de medo do mar pegar fogo e ter muito peixe assado ao mesmo tempo. Não dá para comer. É um tanto de medo. Aí você fala, o que você está fazendo? Acesse o ridículo e descobre que o medo é ridículo. Usa ele para o outro lado. Você vai ver o que vai acontecer. Posso mais uma pergunta? Pode. Quando eu faço uma coisa, quando eu estou em busca de um objetivo e faço tudo o que eu imagino que devo fazer para alcançar ele, ele não dá certo, as 2 coisas que eu me pergunto primeiro é o porquê e como mudar isso. Feito isso, se isso se repete. Não sabe o como, procura o quem. Aí a próxima pergunta é quem. A pergunta é quem. Se você usa o como e você não está conseguindo, você vai no quem que tem um como diferente do seu. Presta atenção que eu te falei. Você está lá fazendo, não sai do lugar. Ou repete o mesmo problema. Então você não está com um como. O como que vai fazer sair daí. Você pode perguntar para esse cara aqui, ele carrega o quem. Ele é o quem que carrega um como que você não tem. Aí você fala para ele, como que você faz? Pergunta para alguém que deu conta de sair. Ele é o quem que carrega outro como, que é outra forma.